Ah, minha filha, tem coisa que a gente guarda no peito por anos, décadas até, achando que nunca vai ter coragem de contar. Mas hoje, aos meus 72 anos, com esses cabelos brancos que teimam em não aceitar a escova e essas mãos cheias de manchas do tempo, eu sinto que preciso dividir isso com vocês. Meu nome é Maria Teresa. Nasci no sertão, num tempo que as coisas eram diferentes, mais duras, mais secas, mais sem lei. Hoje tenho 3 netos que correm por esse quintal. Enchem minha casa de risada e bagunça e às vezes eu olho para eles brincando e penso: meu Deus, como a vida pode dar tantas voltas. Porque quando eu tinha a idade deles, eu achava que não ia viver nem para ver o dia seguinte. Sabe aqueles dias que a gente acorda e sente no ar que alguma coisa vai mudar? Que o vento bate na janela diferente? Que o café não tem o mesmo gosto? Que até o canto do bem-te-vi parece mais triste? Pois foi assim naquele dia que minha vida virou de cabeça para baixo. Eu tinha só 14 anos, minha filha. 14 anos. Ainda lembro o cheiro daquela manhã. Tinha chovido de madrugada, aquela chuva fininha que mal molha a terra, mas deixa o ar com gosto de esperança. Minha mãe tinha feito broa de milho no forno de barro, e eu estava sentada no degrau da cozinha, comendo devagar, saboreando cada pedacinho porque a gente nunca sabia quando ia ter de novo. A casa onde eu cresci era pequena, de taipa, com 3 cômodos apenas. O chão era de terra batida, que minha mãe varria todos os dias com uma vassoura de palha. Nas paredes, tinha uns quadrinhos do Sagrado Coração de Jesus e de Nossa Senhora Aparecida, meio desbotados, mas que pareciam nos proteger com aqueles olhos doces. A mesa da cozinha era de madeira crua, cheia de marcas de faca, e em cima dela sempre tinha um pano de prato bordado pela minha avó, já amarelado pelo tempo. Eu era a única filha mulher. Tinha 2 irmãos mais velhos, o José e o Antônio, que saíam de madrugada para trabalhar na terra dos outros e voltavam quando o sol já estava se despedindo. Meu pai era um homem de poucas palavras, mãos calejadas e um jeito de andar meio curvado, como se carregasse o peso do mundo nas costas. Minha mãe era toda delicadeza, mesmo na dureza da vida. Tinha um jeito de pentear meu cabelo de manhã que parecia uma reza, sabe? Passava a mão devagar, desembaraçava com cuidado e às vezes cantarolava baixinho uma música que a mãe dela cantava. Naquele tempo, eu sonhava com coisas pequenas. Queria aprender a ler direito, porque só sabia escrever meu nome e umas palavras soltas que a professora da vila tinha me ensinado. Queria ter um vestido novo, desses que as moças da cidade usavam, com flores estampadas e saia rodada. Queria plantar um canteiro de flores no quintal, desses que a gente vê nas casas ricas, com rosas e cravos coloridos. Mas, principalmente, eu queria casar por amor. Tinha visto minha prima Carmen se casar com um rapaz que tocava violão, e na festa de casamento eles se olhavam de um jeito que até a gente que estava assistindo ficava com o coração quentinho. Eu queria isso para mim. Um homem que me olhasse como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo, que me chamasse de minha flor, que chegasse do trabalho e me desse um beijo na testa. Que inocente eu era, minha filha. Porque naquele dia, quando eu ainda estava saboreando a broa de milho no degrau da cozinha, ouvindo o barulho dos pássaros no pé de manga e sentindo o cheiro da terra molhada, eu nem imaginava que um homem ia chegar ali e transformar minha vida num inferno. O coronel Manuel chegou montado num cavalo preto, alto, lustroso, que parecia não pertencer àquele mundo de poeira e carência. Ele era um homem de uns 50 anos, com bigode grisalho bem cuidado, chapéu de couro na cabeça e uma corrente de ouro que brilhava no peito. Tinha uma voz mansa, quase doce, que enganava qualquer um. Mas os olhos... os olhos dele eram frios como pedra de gelo, e quando ele me olhava, eu sentia um arrepio estranho na espinha. Ele era o dono de quase tudo na região. Das terras, das plantações, das casas, das vidas. Meu pai trabalhava na fazenda dele há anos, e como a maioria dos homens pobres daquele tempo, devia mais do que podia pagar. Toda semana aparecia alguém na nossa porta cobrando alguma coisa, o mantimento que tinha ficado no caderno do armazém, a semente que tinha sido adiantada para o plantio, o remédio que minha mãe tinha precisado quando ficou doente. Mas naquele dia, quando o coronel desmontou do cavalo e bateu na nossa porta,
eu senti que era diferente. Tinha uma coisa no ar, uma tensão que fazia até os cachorros da vizinhança ficarem quietos. Meu pai apareceu na porta, tirou o chapéu da cabeça e abaixou os olhos. Minha mãe se escondeu atrás dele, e eu fiquei ali no degrau, com o último pedaço de broa na mão, sem entender por que meu coração tinha disparado. "Oh, bom dia, seu Joaquim", disse o coronel, com aquela voz que parecia mel, mas que tinha veneno escondido. "Vim aqui para conversar sobre aquela nossa pendência." Meu pai engoliu em seco. Eu vi a mão dele tremer quando ele disse: "Coronel, o senhor sabe que eu sou homem de palavra. Só preciso de mais um tempinho." "Tempinho?" O coronel riu, mas era um riso sem graça, sem alegria. "Seu Joaquim, faz 2 anos que você está me devendo. 2 anos que eu espero, que eu tenho paciência." "Mas paciência tem limite, você não acha?" Foi quando ele olhou para mim. E naquele olhar, eu senti que minha vida ia mudar. Não sabia ainda como, mas senti. "Que menina bonita você tem aí, seu Joaquim. Quantos anos ela tem?" Meu pai ficou pálido. Minha mãe se agarrou no braço dele. E eu ainda não entendia nada, mas sentia que alguma coisa muito ruim estava para acontecer. "14 anos, coronel", respondeu meu pai, com a voz tão baixa que quase não deu para ouvir. "14 anos", repetiu o coronel, me olhando de um jeito que me fazia querer me esconder. "Já tá uma mocinha, não é? Já tá na idade de ajudar a família, de ser útil." Minha mãe começou a chorar baixinho. Eu não sabia por quê, mas comecei a chorar também. E foi quando o coronel falou as palavras que destruíram minha infância. "Seu Joaquim, eu tenho uma proposta para você. Uma proposta que vai resolver todos os seus problemas." Ele fez uma pausa, acendeu um cigarro devagar, como se tivesse todo o tempo do mundo. Deu uma tragada longa e continuou: "Eu fico com a sua filha. Em troca, esqueço tudo que você me deve. Ela vem morar comigo, cuidar da casa, me fazer companhia. E vocês ficam livres das dívidas. Todo mundo sai ganhando." O mundo parou. Juro que parou. Não ouvia mais o canto dos pássaros, não sentia mais o cheiro da terra molhada, não via mais o sol que brilhava no céu. Só via o rosto do meu pai, que ficou cinza como cinza de fogueira, e o rosto da minha mãe, que parecia ter visto a morte chegar. "Coronel", meu pai começou, mas a voz saiu quebrada. "Ela é ainda muito nova, senhor. É só uma criança." "Criança?" O coronel deu uma risada seca. "Seu Joaquim, onde você já viu criança com esse corpo, com esse jeito de mulher? Ela já está pronta para a vida. E olha, não é todo dia que eu faço uma proposta dessas. Você tem sorte de eu ter me interessado por ela." Meu pai olhou para mim e eu vi nos olhos dele uma dor que nunca vou esquecer. Era como se ele estivesse me pedindo perdão antecipado pelo que ia fazer. E eu entendi, mesmo sem entender, que ele ia me entregar. Eu preciso pensar, coronel", murmurou meu pai. "Pensar?" O coronel jogou o cigarro no chão e pisou em cima. "Não tenho o que pensar, seu Joaquim. É isso ou o despejo. Você escolhe. Ela vem comigo por bem, ou vocês todos vão embora daqui sem nada. E aí, onde vocês vão arranjar trabalho? Quem vai querer dar emprego para um homem que não paga suas dívidas?" Minha mãe caiu de joelhos no chão de terra batida e começou a implorar. "Coronel, pelo amor de Deus, ela é minha única filha mulher. Ela é tudo que eu tenho. Deixa ela ficar, por favor." Mas o coronel não olhou nem para ela. Continuou olhando para mim com aqueles olhos frios e falou: "A decisão é sua, seu Joaquim. Até amanhã de manhã. Se ela não estiver pronta para vir comigo, vocês sabem o que vai acontecer." E saiu. Montou no cavalo preto e saiu, deixando uma nuvem de poeira e um silêncio que doía na alma. Naquela noite, ninguém jantou. Minha mãe ficou rezando o terço sem parar, e eu ouvia os murmúrios da oração misturados com o som do choro que ela tentava abafar. Meu pai saiu para conversar com meus irmãos, e quando voltaram, todos tinham o rosto sério, pesado, como se tivessem combinado alguma coisa que não podiam me contar. Eu fiquei deitada na minha cama, que era só um colchão de palha, em cima de umas tábuas, ouvindo o barulho da chuva que começou a cair de novo. Mas dessa vez, a chuva não trazia esperança.
Trazia tristeza, medo e a certeza de que minha vida de menina tinha terminado. Porque no dia seguinte, quando o coronel voltasse, eu sabia que ia ter que ir com ele. Sabia que meu pai, por mais que me amasse, não ia conseguir me proteger. Sabia que ia ser entregue como quem entrega uma mercadoria, um animal, qualquer coisa que não fosse gente. E foi assim que eu aprendi, aos 14 anos, que às vezes o amor dos pais não é suficiente para nos salvar. Que às vezes, por mais que doa, eles fazem escolhas que doem para sempre. Mas eu ainda não sabia que aquele era só o começo da minha história. Que eu ia passar por coisas que nem nos pesadelos mais ruins eu conseguia imaginar. E que no final, quando tudo parecesse perdido, a vida ia me dar o presente mais precioso que alguém pode receber. Um homem que ia me ensinar que amor de verdade não machuca, que cura. Essas lembranças doem, mas também curam, sabe? E se você gosta de histórias assim, minha filha, se inscreve no canal, tá bom? A gente precisa guardar essas memórias. Precisa lembrar que mesmo nas horas mais escuras, sempre tem uma luz esperando por nós. Amanheceu nublado naquele dia. O céu estava cinza, pesado, como se até ele soubesse que alguma coisa triste ia acontecer. Eu acordei antes do galo cantar, com um aperto no peito que parecia que alguém tinha amarrado uma corda no meu coração. Minha mãe já estava na cozinha, mexendo o café no fogão de lenha. Mas não era como todos os outros dias. Ela mexia devagar, muito devagar, como se quisesse fazer aquela manhã durar para sempre. Quando me viu, tentou sorrir, mas o sorriso dela saiu torto, molhado de lágrimas que ela tentava esconder. "Bom dia, minha filha", ela disse com a voz rouca de tanto chorar. "Vem cá, deixa eu pentear teu cabelo." Sentei no banquinho de madeira que meu pai tinha feito quando eu era pequena, e ela passou a mão no meu cabelo com mais carinho do que nunca. Cada movimento dela era como uma despedida, como se ela estivesse tentando guardar na memória a sensação de mexer nos meus fios. "Mãe", comecei, mas ela pôs o dedo nos meus lábios. "Chiu, minha flor, não fala nada agora. Deixa a mãe só cuidar de você mais um pouquinho." Ela fez 2 tranças no meu cabelo, bem apertadinhas, do jeito que eu gostava. Depois me deu um beijinho na testa e falou baixinho: "Você é a coisa mais preciosa que eu tenho nesse mundo. Nunca se esqueça disso, ouviu? Não importa o que aconteça, você sempre vai ser minha menina." Naquele momento, eu ainda tinha uma pontinha de esperança. Pensava que talvez meu pai tivesse arranjado um jeito, que talvez o coronel tivesse mudado de ideia, que talvez fosse só um pesadelo e eu ia acordar na minha cama, ouvindo o barulho familiar da nossa casa. Mas aí, meu pai apareceu na porta da cozinha. Ele estava com a roupa do domingo, aquela camisa branca meio amarelada que ele usava só nas ocasiões especiais. Tinha penteado o cabelo com brilhantina e até tinha feito a barba. Mas o rosto dele... Ai, meu Deus, o rosto dele estava destroçado. Parecia um homem que tinha envelhecido 10 anos numa noite só. "Teresa", ele disse, e a voz dele tremeu quando falou meu nome. "Vem cá, filha, preciso conversar com você." Minha mãe soltou um gemido baixinho e saiu da cozinha. Ouvi ela chorando no quarto, um choro abafado, como se ela estivesse mordendo o travesseiro para não fazer barulho. Meu pai se sentou na cadeira ao lado da minha e ficou um tempão sem falar nada. Só olhava para as próprias mãos, que estavam tremendo. Quando finalmente falou, foi sem me olhar nos olhos. "Filha, você sabe que eu te amo mais que tudo nessa vida, não sabe?" Eu balancei a cabeça, porque não conseguia falar. Tinha um nó na garganta do tamanho de uma pedra. "Você sabe que se eu tivesse qualquer outro jeito, qualquer outra saída, eu daria minha vida para te proteger. Mas eu não tenho, Teresa. Eu não tenho." Ele parou de falar e respirou fundo, como se estivesse tentando arrancar coragem de algum lugar lá dentro do peito. "O coronel, ele volta hoje de manhã, e você vai ter que ir com ele." As palavras dele caíram em cima de mim como um balde de água fria. Mesmo sabendo que isso ia acontecer, ouvir da boca do meu pai me fez sentir como se o mundo tivesse desabado. "Pai", consegui falar com a voz tão baixa que nem parecia minha. "Pai, eu não quero ir. Eu tenho medo." Ele levantou os olhos para mim e eu vi que ele também estava chorando.
Lágrimas grossas desciam pelo rosto dele, se perdendo na barba grisalha. Eu sei, minha filha. Eu sei que você tem medo. Mas se você não for, ele vai tirar a gente daqui. Vai mandar a gente embora sem nada. Seus irmãos não vão ter trabalho, sua mãe vai passar fome, e eu não vou conseguir cuidar de vocês. Ele se levantou e foi até a janela, olhando para fora como se estivesse vendo o fim do mundo. Ele prometeu que vai cuidar bem de você. Disse que você vai ter comida todo dia, roupa boa, uma cama macia, que você vai ser tratada como uma dama. Eu sabia que ele estava tentando se convencer, tentando fazer aquela situação horrível parecer menos terrível. Mas eu não era boba. Mesmo com 14 anos, eu sabia que homem nenhum pede menina em troca de dívida para cuidar da casa. Eu sabia que o coronel queria outras coisas de mim. Pai, eu disse, levantando da cadeira e indo até ele. Eu vou. Vou porque eu te amo, porque amo vocês todos. Mas me promete uma coisa. Ele se virou para mim surpreso. Se algum dia eu conseguir voltar, se algum dia eu aparecer aqui de novo, vocês vão me receber? Vão me aceitar de volta? Meu pai me abraçou com uma força que quase quebrou meus ossos. Chorou no meu cabelo, molhando minhas tranças com as lágrimas dele. Você sempre vai ser nossa filha, Teresa. Sempre. Não importa o que aconteça, essa casa sempre vai ser sua casa. Naquele momento, eu entendi uma coisa que só os adultos entendem. Às vezes, amar alguém significa deixar a pessoa ir embora, mesmo quando isso destroça o coração da gente. Minha mãe apareceu na porta com uma trouxa pequena nas mãos. Tinha juntado minhas poucas roupas, um pente de madeira que tinha sido da minha avó e um terço que ela sempre usava. Leva isso, ela disse, me dando o terço. Nas horas difíceis, você reza. Nossa Senhora vai te proteger onde eu não posso. Eu guardei o terço no bolso do vestido, sentindo as contas lisas e gastas pelo uso. Era como se estivesse levando um pedacinho da minha mãe comigo. Os minutos passaram como se fossem horas. Meus irmãos chegaram do trabalho e cada um me deu um abraço apertado, sem falar nada. O José, que era mais velho, me sussurrou no ouvido. Se ele machucar você, eu juro que eu mato ele, Teresa. Juro por Deus. Mas eu sabia que era só o desespero falando. Homem pobre não mata coronel. Homem pobre não tem essa força. Quando o barulho do cavalo se aproximou, meu coração disparou. Através da janela, vi o coronel Manuel chegando, montado no mesmo cavalo preto de ontem. Mas dessa vez, ele vinha com 2 homens armados. Era para mostrar que não estava brincando. Meu pai foi até a porta e a abriu antes mesmo do coronel bater. Eu fiquei parada no meio da sala, segurando minha trouxa, sentindo as pernas tremendo. Bom dia, seu Joaquim, disse o coronel, tirando o chapéu. Espero que tenha tomado a decisão certa. Ela tá pronta, coronel, respondeu meu pai, com a voz tão baixa que mal dava para ouvir. O coronel entrou na casa e me olhou de cima a baixo, como se estivesse avaliando um animal no mercado. Deu uma volta ao meu redor e eu me senti suja, diminuída, como se não fosse mais gente. Muito bem, ele disse satisfeito. Muito bem mesmo. Você fez a escolha certa, seu Joaquim. Suas dívidas estão perdoadas. Ele tirou um papel do bolso e entregou para o meu pai. Aqui está o documento que comprova isso. Você está livre para trabalhar onde quiser, sem dever nada para ninguém. Meu pai pegou o papel com as mãos tremendo, mas não olhou para ele. Continuou olhando para o chão, como se tivesse vergonha de estar vivo. Vamos, menina, o coronel disse para mim. Pega suas coisas e vem. Temos um longo caminho pela frente. Eu olhei para minha família uma última vez. Minha mãe estava encostada na parede, chorando baixinho. Meus irmãos estavam com os punhos cerrados, mas sabiam que não podiam fazer nada. E meu pai parecia ter se tornado uma sombra de si mesmo. Tchau, mãe, eu disse, e minha voz saiu estranha, como se não fosse minha. Tchau, pai. Eu amo vocês. Saí da casa sem olhar para trás. Não podia olhar, porque se olhasse, ia desabar no chão e não ia conseguir mais sair dali. O coronel me ajudou a subir no cavalo e eu senti pela primeira vez o toque dele na minha pele. Era uma mão fria, áspera, que me fez ter vontade de vomitar. Mas não fiz nada. Não falei nada.
Só deixei ele me colocar na garupa e segurar as rédeas. Quando o cavalo começou a andar, eu ouvi minha mãe gritando: Teresa! Teresa, minha filha! Mas eu não olhei para trás. Não podia. Porque se olhasse, ia ver minha família despedaçada e ia entender que aquela era a última vez que eu ia ver minha casa, minha vida, minha infância. A fazenda do coronel ficava a 2 horas de cavalo da minha casa. O caminho era cheio de subidas e descidas, e eu me segurava firme para não cair. Ele não falava nada, só assobiava baixinho uma música que não conhecia. De vez em quando, sentia a mão dele na minha cintura, me segurando mais forte do que precisava. Quando chegamos, eu vi que a fazenda era mesmo muito grande. Tinha uma casa principal, toda pintada de branco, com um jardim na frente cheio de flores coloridas. Tinha também umas casas menores, onde moravam os trabalhadores, e um curral grande com muitas vacas. Era bonito, eu não podia negar. Mas toda aquela beleza me assustava, porque eu sabia que ia ser minha prisão. Bem-vinda à sua nova casa, disse o coronel, me ajudando a descer do cavalo. Você vai gostar de morar aqui, tenho certeza. Ele me levou até a casa principal e me mostrou um quarto pequeno no fundo da casa. Tinha uma cama, um armário velho e uma janela pequena que dava para o quintal. Nas paredes, só uma imagem de São José e uma pequena cruz de madeira. Esse é seu quarto, ele disse. Você vai dormir aqui, guardar suas coisas aqui. Mais tarde, eu explico quais são suas obrigações. Ele saiu e fechou a porta. Eu ouvi o barulho da chave girando na fechadura e entendi que eu estava presa. Realmente presa. Sentei na cama e olhei pela janela. Dava para ver um pé de manga bem grande e, além dele, o curral onde as vacas pastavam. Era tudo muito silencioso, muito diferente da minha casa, onde sempre tinha barulho de gente conversando, de criança brincando, de vida acontecendo. Tirei o terço do bolso e comecei a rezar, como minha mãe tinha mandado. Cada Ave Maria era uma lágrima que eu não deixava cair. Cada Pai Nosso era uma saudade que eu tentava engolir. Quando anoiteceu, o coronel voltou. Trouxe um prato com comida e um copo d'água. A comida era boa, melhor do que eu estava acostumada a comer, mas eu não conseguia sentir o gosto de nada. Amanhã você começa a trabalhar, ele disse, me olhando de um jeito que me fazia querer me esconder. Vai ajudar a cozinheira, vai lavar roupa, vai cuidar da casa, e quando eu precisar de você, você vai estar disponível. Eu não perguntei o que ele queria dizer com disponível. Eu sabia. Mesmo sendo nova, eu sabia. Sim, senhor, respondi, porque era a única coisa que eu podia dizer. Ele saiu e me trancou de novo. Eu deitei na cama, que era macia mesmo, como ele tinha prometido ao meu pai. Mas não consegui dormir. Ficei a noite toda acordada, olhando para a janela, pensando na minha família, lembrando do cheiro da broa de milho que minha mãe fazia, do barulho dos meus irmãos conversando no quintal. Foi naquela primeira noite que eu entendi que tinha deixado de ser criança. Não porque tinha crescido, mas porque tinha sido roubada. Minha infância tinha sido arrancada de mim, como quem arranca uma flor do galho. Mas eu ainda não sabia que aquilo era só o começo, que as coisas iam ficar muito piores antes de ficarem melhores. E que um dia, quando eu menos esperasse, a vida ia me mostrar que ainda existia bondade no mundo, que ainda existia amor verdadeiro. Os primeiros dias na fazenda passaram como uma névoa. Eu acordava antes do sol nascer, ajudava a cozinheira a preparar o café, lavava a louça, varria o terreiro, cuidava das galinhas. Trabalho eu já conhecia, minha filha. Desde pequena, ajudava minha mãe em casa. O que me assombrava não era o serviço, mas os olhares. O coronel me observava, o tempo todo. Quando eu estava estendendo roupa no varal, sentia os olhos dele grudados em mim. Quando eu passava pelo corredor da casa, ele aparecia como se fosse por acaso. Quando eu servia o almoço dele, suas mãos sempre encontravam um jeito de esbarrar nas minhas. A cozinheira era uma senhora chamada Sebastiana, de uns 60 anos, baixinha e gordinha, com cabelos brancos sempre presos num coque. Ela foi a única pessoa que mostrou alguma bondade para mim naqueles primeiros dias. Menina, ela me disse numa manhã, enquanto amassávamos pão. Você toma cuidado, viu? O coronel, ele não é homem bom.
Já teve outras meninas aqui antes de você. Outras meninas? Perguntei, sentindo um arrepio. Teve sim. Umas 3 ou 4, ao longo dos anos. Todas novinhas, todas pobres. Todas que os pais deviam dinheiro para ele. Sebastiana parou de amassar a massa e me olhou com tristeza. Nenhuma ficou muito tempo. Uma fugiu, outra morreu de desgosto, outra... Ela não terminou a frase, mas eu entendi. E naquele momento, pela primeira vez, senti um medo real, profundo, que gelou meu sangue. O que eu faço, dona Sebastiana? Perguntei, quase sussurrando. Você reza, menina. Reza muito. E quando ele quiser alguma coisa de você, você não resiste muito. Homem como ele, quando encontra resistência, fica pior. Muito pior. Naquela noite, o coronel bateu na porta do meu quarto. Eu estava deitada, fingindo que dormia, mas o coração estava batendo tão forte que tinha certeza de que ele ia ouvir. Teresa, ele chamou baixinho. Abre a porta. Eu não respondi. Fiquei quieta, respirando devagar, tentando fazer ele acreditar que eu estava dormindo de verdade. Teresa, ele repetiu, mas dessa vez a voz dele estava diferente, mais dura. Eu sei que você está acordada. Abre a porta. Levantei devagar, com as pernas tremendo, e destranquei a porta. Ele entrou no quarto usando só uma camisa branca aberta e calças escuras. Tinha um cheiro forte de cachaça no hálito, e os olhos dele brilhavam de um jeito estranho. Vem cá, ele disse, sentando na minha cama. Mas, senta aqui do meu lado. Eu obedeci, porque não sabia o que mais fazer. Ele passou a mão no meu cabelo, que estava solto, caindo pelas costas. Você tá crescendo, Teresa. Tá ficando uma mulher bonita. A voz dele estava rouca, estranha. Seu pai fez bem em te dar para mim. Aqui você vai aprender coisas que menina da roça não aprende. A mão dele desceu pelo meu pescoço e eu me encolhi toda. Ele percebeu e deu uma risada baixa. Não precisa ter medo, eu vou te ensinar com carinho. Vai doer só no começo. Naquele momento, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo, eu soube que precisava fazer alguma coisa. Não podia deixar ele continuar. Coronel, eu disse, com a voz tremendo. Eu estou doente. Ele parou de me tocar e franziu a testa. Doente como? É coisa de mulher. Menti, rezando para ele acreditar. Minha mãe disse que quando isso acontece, a gente não pode ficar perto de homem. Ele me olhou desconfiado, mas tirou a mão de cima de mim. Quanto tempo? 1 semana, mais ou menos, respondi, tentando manter a voz firme. Ele se levantou, claramente irritado. Tá bom, mas quando isso passar, você me avisa. Entendeu? Sim, senhor. Ele saiu do quarto e me trancou de novo. Eu deitei na cama e chorei baixinho, sabendo que tinha ganhado apenas alguns dias. Logo ele ia descobrir que eu tinha mentido, e aí... Tentei não pensar no "e aí?". Os dias seguintes foram uma agonia. O coronel perguntava todo dia se eu já estava boa, e eu inventava desculpas. Disse que ainda estava doente, que minha mãe sempre demorava muito tempo para ficar curada, que era problema de família. Mas na sexta-feira daquela semana, ele perdeu a paciência. Chega de mentira, ele disse entrando no meu quarto sem nem bater na porta. Eu não sou bobo, menina. Você tá me enrolando, mas isso acaba hoje. Ele estava diferente, mais agressivo, mais apressado. Tinha bebido mais que o normal, e eu podia sentir o cheiro azedo da cachaça misturado com suor. Coronel, por favor! Comecei, mas ele me interrompeu. Chega! Gritou, me agarrando pelo braço com força. Você veio pra cá pra uma coisa só. Parou de bancar a santinha. Foi quando ele me empurrou na cama e começou a rasgar meu vestido. Eu gritei, tentei me defender, mas ele era muito mais forte. Tapou minha boca com uma das mãos e com a outra. Não vou contar os detalhes, minha filha. Não porque tenha vergonha, mas porque algumas coisas são pesadas demais para serem divididas. Só vou dizer que naquela noite eu perdi muito mais que a inocência. Perdi a esperança. Quando ele terminou, eu estava sangrando e tremendo. Ele se vestiu devagar, como se nada tivesse acontecido, e antes de sair falou: "Agora você é minha, completamente minha. E se tentar fugir ou contar alguma coisa para alguém,
eu mato sua família toda. Entendeu? Eu não respondi. Não conseguia falar. Só fiquei ali, deitada, sentindo uma dor no corpo e na alma que eu nem sabia que existia. Depois daquela noite, ele vinha no meu quarto toda semana. Às vezes 2 vezes por semana. Eu parei de lutar, parei de chorar na frente dele. Ficava quieta, olhando para a parede, esperando passar. Sebastiana percebia meu estado e às vezes deixava um chá de camomila na porta do meu quarto ou um pão doce que ela fazia escondido. Força, menina, ela sussurrava quando cruzava comigo no corredor. Tudo passa nessa vida. Mas eu não acreditava mais que as coisas passavam. Sentia que tinha sido enterrada viva, que ia morrer naquela fazenda sem nunca mais ver minha família, sem nunca mais ser feliz. Os meses foram passando e eu fui mudando. Ficava mais magra, mais calada, mais morta por dentro. Parei de rezar, porque achava que Deus tinha me abandonado. Parei de sonhar, porque sonho era coisa para quem tinha futuro. Foi no começo do inverno que eu percebi que algo estava diferente no meu corpo. Meu estômago começou a embrulhar de manhã, a comida fazia eu sentir nojo e meus seios ficaram doloridos. No início pensei que era só mal-estar, que era por causa da tristeza. Mas quando a segunda falta veio, eu soube. Estava grávida. A descoberta me atingiu como um raio. Sentei no chão da cozinha, onde estava descascando batatas, e comecei a tremer. Sebastiana percebeu que alguma coisa estava errada e veio até mim. O que foi, menina? Tá passando mal? Dona Sebastiana, eu sussurrei, porque tinha medo até de falar alto. Eu acho que não precisei terminar. Ela me olhou com aqueles olhos sábios de quem já tinha visto muita coisa na vida e entendeu na hora. Ah, minha filha, ela suspirou. Quantas faltas? 2. Ela balançou a cabeça, como se estivesse confirmando um pressentimento que já tinha. E você tem certeza de que é dele? Eu comecei a chorar, porque claro que era dele. Não tinha mais ninguém na minha vida, não tinha tocado em homem nenhum além dele. Era filho da violência, da força, do desespero. O que eu vou fazer, Dona Sebastiana? Perguntei, agarrando na mão dela. Se ele descobrir, ele vai descobrir, menina. Barriga de grávida não tem como esconder. Ela suspirou fundo. A pergunta é, o que você quer fazer? Como assim? Você quer ter esse bebê? A pergunta me pegou de surpresa. Eu nunca tinha pensado na possibilidade de escolher. Naquele tempo, menina engravidava e tinha filho, não importava como. Mas pela primeira vez, alguém estava me dando uma opção. Fiquei alguns dias pensando. Às vezes, deitada na cama de noite, eu punha a mão na barriga e tentava sentir se tinha mesmo alguém ali dentro. E uma coisa estranha acontecia. Mesmo sabendo que aquela criança tinha sido feita na violência, na dor, eu sentia uma pontinha de proteção. Era como se aquele bebê fosse a única coisa no mundo que era realmente minha. A única coisa que o coronel não podia me tirar. Eu quero ter, disse para Sebastiana numa manhã. Quero ter meu filho. Ela me abraçou com força e naquele abraço eu senti o carinho de mãe que estava sentindo falta. Então a gente vai cuidar de você. E quando a hora chegar, a gente vê o que faz. Conseguimos esconder a gravidez por uns 2 meses. Eu usava vestidos mais largos, trabalhava curvada para disfarçar a barriga que começava a crescer. Sebastiana me dava comidas que faziam bem para o bebê, chás que aliviavam o enjoo. Mas no 4º mês não dava mais para esconder. O coronel percebeu numa tarde, quando eu estava estendendo roupa no varal. Ele chegou por trás de mim e viu o perfil da minha barriga. O que é isso? Perguntou com uma voz perigosa. Eu me virei devagar, tentando esconder a barriga com as mãos. Mas não adiantava mais. Você tá grávida? Ele gritou. Tá grávida e não me falou nada? Coronel, há quanto tempo você sabe? 1 mês. Menti, porque tinha medo da reação dele. Ele deu uma risada amarga, sem alegria nenhuma. 1 mês. E você achou que ia conseguir esconder de mim? Naquele momento, eu esperei que ele ficasse bravo, que me batesse, que me expulsasse dali. Mas a reação dele foi diferente. Ele pôs a mão na minha barriga, possessivo, como se fosse dono de mim e de tudo que estava dentro de mim. É meu filho, ele disse. E tinha uma satisfação estranha na voz dele.
Meu filho, finalmente vai nascer um herdeiro para essa fazenda. Foi naquele momento que eu entendi que as coisas tinham ficado ainda piores, porque agora não era só eu que estava presa ali, era meu filho também. E se aquela criança nascesse naquela fazenda, ia crescer sendo criada por um homem cruel, ia aprender que violência era normal, que mulher era propriedade. Naquela noite, deitada na cama com a mão na barriga, eu falei baixinho pro meu bebê: meu filho, eu não sei como, mas eu vou tirar você daqui. Vou dar um jeito de você nascer livre, longe desse homem terrível. Prometo para você, prometo para mim, prometo para Deus. Você não vai ser criado aqui. E foi naquela noite que comecei a planejar minha fuga. Porque às vezes, quando a gente não tem mais nada a perder, encontra uma coragem que nem sabia que existia. Às vezes, o amor por uma pessoa que nem nasceu ainda é capaz de nos dar forças para enfrentar qualquer coisa. Planejar a fuga foi como montar um quebra-cabeças no escuro, minha filha. Cada peça tinha que se encaixar perfeitinha, porque se errasse uma só, era a morte certa. O coronel tinha deixado bem claro que se eu tentasse fugir, ia atrás da minha família. E agora, com a barriga crescendo, ele me vigiava ainda mais. Mas Sebastiana virou minha aliada em tudo. Ela conhecia a fazenda como a palma da mão. Sabia onde ficavam os cachorros de guarda, qual era o horário que os capangas dormiam, por onde dava para sair sem ser vista. O melhor momento é na madrugada, ela me disse numa tarde, enquanto lavávamos louça na bacia do quintal. Umas 3 horas da manhã. Os homens ficam bêbados até tarde e depois dormem que nem pedra até o sol raiar. E os cachorros? Os cachorros me conhecem desde filhotes. Se eu der comida para eles antes, eles ficam quietos. Ela olhou para o lado, checando se alguém estava ouvindo. Mas você vai ter que ir sozinha, menina. Eu sou velha demais para fugir. E além do mais, se eu sumir também, eles vão desconfiar na hora. Eu sabia que ela estava certa. E no fundo, eu sabia que aquela fuga podia ser uma sentença de morte para mim e para o meu bebê. Mas ficar também era. Pelo menos fugindo, a gente tinha uma chance. Durante 2 semanas, estudei cada canto da fazenda. Observei onde ficavam as chaves, quais janelas faziam barulho quando abriam, qual era o caminho mais curto até a estrada. Sebastiana me deu um mapa desenhado à mão, mostrando onde ficavam as fazendas vizinhas. Qual era o caminho para a cidade mais próxima. Se você conseguir chegar na cidade, ela sussurrou, procura a igreja. Fala com o padre Francisco. Ele é homem bom, já ajudou outras pessoas que estavam em apuros. A data da fuga ficou marcada para uma sexta-feira. O coronel sempre bebia mais na sexta e costumava dormir pesado. Sebastiana tinha guardado um pouco de comida para mim. Pão, queijo, algumas frutas. Não era muito, mas ia ter que dar para o caminho. Naquela semana, o coronel andava especialmente possessivo comigo. Toda hora botava a mão na minha barriga, falava sobre os planos que tinha para o filho. Dizia que se fosse menino, ia ensinar ele a mandar na fazenda, a ser respeitado pelos homens. Se fosse menina, ia arranjar um casamento bom para ela quando crescesse. Esse filho vai ser minha continuação, ele disse numa noite, depois de me tocar como sempre fazia. Vai carregar meu nome, meu sangue, minha força. Eu ficava quieta, mas por dentro fervia de raiva, porque aquela criança não era extensão dele. Era minha. Era parte de mim. E eu preferia morrer do que deixar ele criar meu filho para ser igual a ele. Na quinta-feira antes da fuga, aconteceu uma coisa que quase mudou todos os planos. Eu estava no quintal alimentando as galinhas quando senti uma dor forte na barriga. Era diferente das dores normais da gravidez. Era uma dor que vinha em ondas, que me fazia dobrar no meio. Sebastiana me viu e correu até mim. O que foi, menina? Tá sentindo o quê? Dói muito. Consegui falar respirando ofegante. A barriga tá doendo muito. Ela me ajudou a sentar na sombra e ficou observando meu rosto. Pode ser que o bebê esteja querendo nascer antes da hora, ela disse, preocupada. Com quantos meses você tá? 7 meses e meio. A dor passou depois de uns minutos, mas Sebastiana ficou preocupada o resto do dia. Me fez beber chá de folha de framboesa, que ela disse que era bom para segurar a gravidez, e me proibiu de fazer qualquer serviço pesado. E se o bebê nascer durante a fuga,
Perguntei, com medo de que todos os planos fossem para o espaço. Então a gente torce para Deus te dar força, ela respondeu. Porque, menina, se você não fugir agora, vai ser agora ou nunca. O coronel tá falando em te mudar para um quarto na casa grande, pertinho do quarto dele. Diz que quer ficar de olho em você até o bebê nascer. Isso me fez perceber que não dava mais para adiar. Se ele me mudasse de quarto, ia ficar impossível fugir. Teria que ser na sexta, doesse o que doesse. A sexta-feira chegou com uma chuva fina que começou de tardinha e não parou mais. Era bom e ruim ao mesmo tempo. Bom porque ia abafar qualquer barulho que eu fizesse. Ruim porque ia tornar a estrada escorregadia e perigosa. O coronel jantou mais que o normal naquela noite e bebeu ainda mais. Quando ele foi pro quarto dele, eu ouvi o barulho da cama rangendo enquanto ele se deitava. Depois, só o som da chuva. Fiquei deitada até às 3 da manhã, contando os minutos no relógio velho que tinha na parede do meu quarto. Quando finalmente chegou a hora, levantei devagar, vesti o vestido mais escuro que tinha e peguei a trouxinha que Sebastiana tinha preparado. O coração estava batendo tão forte que tinha certeza de que ia acordar a casa toda. Cada tábua do assoalho que rangia me fazia parar e segurar a respiração. Mas consegui chegar até a cozinha sem fazer barulho. Sebastiana estava me esperando, ainda de camisola, com os olhos vermelhos de quem não tinha dormido. Chegou a hora, ela sussurrou. Você tem certeza? Tenho. Ela me abraçou com força e senti as lágrimas dela molhando meu pescoço. Você é forte, menina. Mais forte do que imagina. Vai conseguir sim. E se ele descobrir que você me ajudou? Deixa isso comigo. Eu já vivi muito, já fiz tudo o que tinha que fazer nessa vida. Agora é hora de ajudar você a fazer o que precisa fazer. Ela me deu a trouxinha de comida e me mostrou a chave da porta dos fundos. Sai por aqui, vai contornando o curral, depois segue pela cerca até chegar na estrada. Não para descansar antes de chegar na cidade. E se os cachorros latirem, você corre, ouviu? Corre e não olha para trás. Saí da casa pisando na ponta dos pés. A chuva estava fraca, mas constante, e em poucos minutos eu já estava encharcada. O chão estava escorregadio, e com a barriga pesada eu tinha que tomar cuidado para não cair. Contornei o curral como Sebastiana tinha mandado. As vacas estavam quietas. Só de vez em quando uma balançava a cabeça ou batia o rabo. Quando cheguei na cerca, comecei a seguir ela até a estrada. Foi quando ouvi o primeiro latido. Era Rex, o cão de guarda maior da fazenda. Tinha esquecido dele. Sebastiana tinha falado dos outros cachorros, mas Rex dormia em outro canto, longe da casa. E pelo jeito, ele tinha me visto. O latido dele acordou os outros 2 cachorros, e em segundos tinha uma sinfonia de latidos cortando a madrugada. Meu sangue gelou, porque eu sabia que aquele barulho ia acordar todo mundo. Não tive escolha. Comecei a correr. Correr grávida de 7 meses e meio, no escuro, com chuva e lama, é uma das coisas mais difíceis que alguém pode fazer. Mas o medo me deu uma força que eu nem sabia que tinha. Corri pela cerca, depois pela estrada, tropeçando nas pedras, escorregando na lama, mas sem parar. Atrás de mim, ouvia o barulho da fazenda acordando. Gritos dos homens, cavalos relinchando, mais latidos. Eles tinham descoberto minha fuga. A estrada parecia não ter fim. Cada curva que eu fazia, achava que ia ver a cidade na frente, mas só via mais estrada, mais escuridão, mais chuva. As dores na barriga começaram de novo, mais fortes dessa vez, me fazendo parar de vez em quando para respirar. Aguenta, meu filho. Eu falava baixinho com a mão na barriga. Aguenta que a gente vai conseguir. Foi quando ouvi o barulho dos cavalos na estrada. Eles estavam me perseguindo. Saí da estrada e entrei no mato, tentando me esconder entre as árvores. O mato era fechado, cheio de espinhos que rasgavam meu vestido e arranhavam minha pele. Mas eu continuei andando, porque sabia que se eles me pegassem, era o fim. As dores estavam ficando mais fortes e mais frequentes. Eu sentia que o bebê estava pressionando para baixo, como se quisesse nascer ali mesmo, no meio do mato, na madrugada, com chuva. Não agora, eu implorava. Por favor, não agora. Mas meu corpo não estava obedecendo minha mente.
A cada dor, eu tinha que parar e me segurar em alguma árvore, respirando fundo, tentando aguentar. Foi durante uma dessas paradas que eu vi uma luz. No meio da escuridão, entre as árvores, tinha uma luz de lamparina brilhando. Parecia uma casa, ou pelo menos algum lugar onde alguém estava acordado. Eu não sabia se era seguro, se podia confiar, mas não tinha mais escolha. Me aproximei devagar, tentando ver o que era. Era uma casinha pequena, de madeira, com uma varanda na frente. Na varanda, tinha um homem sentado numa cadeira de balanço, fumando um cigarro. Mesmo com a chuva, ele estava ali, como se estivesse esperando alguém. Quando ele me viu saindo do mato, devagar, toda molhada e suja, com a barriga enorme e o rosto contorcido de dor, ele se levantou da cadeira. Era um homem alto, magro, de uns 25 anos. Tinha cabelo escuro molhado pela chuva e olhos que pareciam fundos, mesmo na penumbra da lamparina. Não falou nada no primeiro momento, só me olhou. Mas não era um olhar como o do coronel. Era um olhar respeitoso. Você precisa de ajuda? Ele perguntou com uma voz baixa, calma. Eu tentei responder, mas naquele momento veio a dor mais forte de todas. Gritei e caí de joelhos na terra molhada, sentindo que o bebê estava chegando, querendo ou não. O homem correu até mim, se ajoelhou na lama e me segurou pelos ombros. Calma, ele disse. Respira fundo. Você está em trabalho de parto? Consegui balançar a cabeça que sim, porque não conseguia falar. Meu nome é Ramon, ele disse, me ajudando a levantar. Vou te levar para dentro. Você vai ficar bem. Quando ele me tocou, pela primeira vez em meses, eu não senti medo. Senti segurança, como se finalmente tivesse encontrado alguém que não ia me machucar. Ele me carregou até a casa, me deitou numa cama simples, mas limpa, acendeu mais lamparinas para clarear o ambiente. Esquentou água, separou panos limpos, e quando viu que o bebê realmente ia nascer, ele não saiu correndo. Ficou ali, me ajudando. Respira, ele repetia. Você consegue. Você é forte. E pela primeira vez em muito tempo, eu acreditei que realmente era forte. Meu filho nasceu às 5:30 da manhã, quando a chuva já tinha virado garoa e os primeiros raios de sol começavam a furar as nuvens. Nasceu ali, naquela casinha simples, com a ajuda de um homem que eu tinha acabado de conhecer, mas que já sentia como se fosse um anjo que Deus tinha mandado para me salvar. Ramon. Ah, minha filha, como falar desse homem? Ele tinha jeito com as coisas da vida, sabe? Jeito que não se aprende em livro, mas que vem de dentro, da bondade mesmo. Quando meu bebê nasceu, ele cortou o cordão umbilical com uma faca que esquentou no fogo, limpou meu menino com água morna e panos limpos, e depois o embrulhou numa manta de lã que cheirava a lavanda. É um menino, ele disse, me entregando meu filho. Um menino forte e perfeito. Quando eu segurei João Miguel pela primeira vez, entendi que todo o sofrimento que tinha passado valia a pena. Ele era pequeno, porque tinha nascido antes da hora, mas estava respirando bem, chorava com força, tinha 10 dedinhos nas mãos e 10 nos pés. E quando ele abriu os olhinhos pela primeira vez, me olhou como se me conhecesse desde sempre. João Miguel, eu disse para Ramon. O nome dele é João Miguel. João Miguel, ele repetiu. E sorriu. Era a primeira vez que eu via ele sorrir, e foi como se o sol tivesse entrado naquela casa. Nome bonito para um menino guerreiro. Ramon cuidou de mim naqueles primeiros dias como uma mãe cuida da filha. Me trouxe sopa quente, chá de ervas para ajudar na recuperação, água limpa para eu me lavar, lavou as fraldas do João Miguel, trocou os lençóis da cama, manteve a casa quentinha com o fogo sempre aceso. E nunca, nenhuma vez, me tocou de jeito que me fizesse desconforto. Nunca me olhou com outros olhos. Era respeitoso, cuidadoso, como se entendesse que eu tinha passado por coisa ruim e precisava de tempo para cicatrizar. Por que você está fazendo isso? Perguntei para ele no terceiro dia, enquanto ele esquentava mingau para o João Miguel. Por que está cuidando da gente? Ele parou o que estava fazendo e ficou olhando pela janela por um tempo. Quando respondeu, a voz dele estava meio embargada. Tive uma irmã, ele disse devagar. Chamava Helena.
Era uns 3 anos mais nova que eu. Quando ela tinha 15 anos, engravidou de um homem casado que não quis assumir. Meu pai expulsou ela de casa e eu deixei. Deixei ela ir embora sozinha. Ele respirou fundo antes de continuar. Ela morreu no parto, sozinha, numa estrada qualquer, sem ninguém para ajudar. Se eu tivesse ido atrás dela, se eu tivesse cuidado dela como devia... Ele olhou para mim com aqueles olhos fundos. Eu não consegui salvar minha irmã, mas posso cuidar de você e do seu filho. Entendi então que Ramon carregava uma culpa no peito, assim como eu carregava minha dor, e que às vezes 2 pessoas machucadas conseguem se curar juntas. Nos dias que seguiram, aprendi um pouco sobre a vida dele. Ele morava sozinho naquela casa que tinha sido do pai, que morreu uns 2 anos antes. Trabalhava com gado, criava algumas galinhas, plantava milho e feijão para o próprio sustento. Era homem de poucas palavras, mas de muita ação. Gostava de ver ele com o João Miguel. Segurava o menino com um cuidado que me emocionava, cantarolava baixinho para ele parar de chorar, fazia caretas que arrancavam gargalhadas do bebê. Era como se tivesse virado pai de repente, e levava o papel a sério. Ele parece com você, Ramon disse numa tarde, enquanto o João Miguel dormia no colo dele. Tem o mesmo jeito determinado nos olhos. Tomara que tenha herdado só as coisas boas, respondi. Vai ter sim. Criança que nasce na luta, já nasce sabendo ser forte. Foram os dias mais pacíficos que tive em muito tempo. Acordava com o cheiro de café que Ramon preparava, ouvia o barulho das galinhas no quintal. Via meu filho crescendo saudável e feliz. Comecei a acreditar que talvez pudesse ter uma vida normal, uma vida boa. Mas a paz durou pouco. Na segunda semana, Ramon voltou da cidade com uma cara preocupada. O que foi? Perguntei, porque eu já tinha aprendido a ler as expressões dele. Tem homens perguntando por você na cidade. Homens do Coronel Manuel. Tão dizendo que você fugiu com uma coisa que pertence a ele. Meu sangue gelou. Eu sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde, mas tinha esperado ter mais tempo. Eles sabem que você tá aqui? Perguntei. Ainda não, mas estão procurando casa por casa. Vão chegar aqui em breve. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava olhando para o João Miguel, que dormia tranquilo no berço que Ramon tinha improvisado, e pensando no que ia acontecer se o coronel me encontrasse. Ele não ia só me levar de volta, ia me castigar. E pior, ia criar meu filho como se fosse dele. A gente podia fugir de novo, sugeri para Ramon. Ir para bem longe, para onde ele não encontre. Para onde? Ramon perguntou. Ele tem dinheiro, tem poder, tem homens espalhados por toda a região. E você ainda tá fraca do parto, o menino ainda é muito pequeno. Não vão aguentar uma viagem longa. Então, o que a gente faz? Ramon ficou um tempo pensando, olhando para o fogo da lareira. A gente enfrenta, ele disse finalmente. A gente fica aqui e enfrenta. Você tá louco? Ele vai te matar. Pode ser, mas não vou deixar ele levar vocês. Não vou cometer o mesmo erro que cometi com minha irmã. Na quinta-feira daquela semana, eles chegaram. Eu estava amamentando o João Miguel quando ouvi o barulho dos cavalos. Ramon saiu na varanda com um machado na mão e eu fiquei dentro da casa, tremendo, segurando meu filho contra o peito. Eram 4 homens, o Coronel Manuel e 3 capangas. Todos armados, todos com cara de quem tinha vindo para a guerra. Ramon Ferreira, disse o coronel, desmontando do cavalo. Disseram na cidade que você é homem honesto. Espero que seja verdade. Sou sim, senhor, respondeu Ramon, sem baixar o machado. E o senhor quem é? Coronel Manuel dos Santos. Vim buscar uma coisa que me pertence. Uma menina que fugiu da minha fazenda. E o filho dela, que também é meu. Não tem menina nenhuma aqui. O coronel deu uma risada seca. Não minta pra mim, rapaz. Sei que ela tá aqui. Os vizinhos viram fumaça na sua chaminé toda semana. Ouviram choro de criança. Você não tem família, não tem mulher. Quem tá morando com você? Ramon não respondeu. Só apertou mais o machado na mão. Olha, continuou o coronel, com a voz ficando mais dura. Você parece ser rapaz trabalhador. Não quero prejudicar você. Entrega a menina e o menino. E a gente esquece que você ajudou ela. Pode até ganhar umas moedas pelo trabalho. Já disse que não tem ninguém aqui.
Foi quando o coronel perdeu a paciência. Fez um sinal para os capangas e eles sacaram as armas. Última chance, rapaz. Ou você entrega, ou a gente entra aí e pega à força. Ramon olhou para os homens armados, depois olhou para a casa onde eu estava escondida. Vi no rosto dele que ele sabia que não tinha como ganhar aquela luta. Eram 4 contra 1, e eles tinham armas de fogo. Mas mesmo assim, ele não recuou. Se vocês querem entrar na minha casa, ele disse com a voz firme, vão ter que passar por cima de mim. O coronel deu um sorriso cruel. Como quiser. Foi quando começou a luta. Ramon se jogou contra o primeiro capanga, acertou ele no braço com o machado. Mas os outros 2 se jogaram em cima dele. Vi pela janela Ramon lutando com uma força que parecia vir do desespero, apanhando, sangrando, mas não cedendo. O coronel sacou a pistola e apontou para a cabeça dele. Chega! Ele gritou. Chega dessa palhaçada! Foi quando eu não aguentei mais. Saí de dentro da casa com o João Miguel no colo, gritando, para! Para com isso! Todos pararam e olharam para mim. Ramon estava no chão, com o rosto ensanguentado, mas ainda tentando se levantar. Os capangas estavam machucados também. E o coronel me olhava com uma satisfação nojenta. Finalmente, ele disse, Teresa, minha Teresa, e meu filho. Ele não é seu filho, eu gritei. Ele é meu. É meu sangue que corre nas veias dele. O coronel retrucou. É meu nome que ele vai carregar. Venha cá, os 2. Eu olhei para Ramon, que estava tentando se levantar, e tomei uma decisão. Entreguei o João Miguel para ele. Segura ele, disse baixinho. Aconteça o que acontecer, protege meu filho. Teresa, não... Ramon começou, mas eu já estava caminhando em direção ao coronel. Eu vou com você, eu disse. Mas deixa eles em paz. Eles não fizeram nada. O coronel sorriu, achando que tinha ganhado. Claro que fez. Esse homem me roubou o que é meu. Vai ter que pagar por isso. Ele levantou a pistola na direção de Ramon e eu vi que ia atirar. Que ia matar o único homem que tinha me tratado com respeito, o único que tinha cuidado de mim e do meu filho sem querer nada em troca. Não pensei, só agi. Tinha uma espingarda encostada na parede da varanda que Ramon usava para caçar. Peguei ela e apontei para o coronel. Abaixa essa arma, eu disse com a voz tremendo, mas firme. Abaixa ou eu atiro. O coronel me olhou surpreso. Acho que nunca imaginou que eu pudesse me defender. Você não tem coragem, Teresa. Você é só uma menina assustada. Experimente para ver. Por um momento ficamos assim. Eu apontando a espingarda para ele, ele apontando a pistola para Ramon. Os capangas não sabiam o que fazer. O João Miguel chorava no colo de Ramon. Você atira em mim, disse o coronel. Meus homens matam você e esse seu protetor na mesma hora. Pelo menos meu filho vai ficar livre de você. Foi quando vi nos olhos dele que ele tinha entendido. Eu estava falando sério. Eu realmente ia atirar. E foi quando ele abaixou a arma. Tá bom, ele disse. Tá bom, você ganhou dessa vez. Mas isso não vai ficar assim, Teresa. Eu volto, e quando voltar, vou trazer mais homens. Quando você voltar, eu disse, ainda apontando a arma para ele, a gente não vai mais estar aqui. Ele montou no cavalo, fez sinal para os capangas subirem também. Aproveita enquanto pode. Ele gritou antes de ir embora. Porque um dia eu encontro vocês. E aí, ninguém vai poder ajudar. Eles foram embora, levantando poeira na estrada. Quando sumiram de vista, eu deixei a espingarda cair e corri até Ramon. Você tá bem? Perguntei, ajudando ele a se levantar. Tô, ele disse, me devolvendo o João Miguel. Tô bem. E você foi incrível. Nunca vi alguém tão corajoso. Naquele momento, olhando nos olhos dele, eu entendi uma coisa. Ramon não era só meu protetor. Era o homem que eu amava. E pelo jeito que ele me olhava, ele sentia o mesmo. A gente precisa sair daqui, eu disse. Ele volta, e da próxima vez vai ser pior. Eu sei. Já tô pensando num lugar pra gente ir. Longe daqui, onde a gente possa começar de novo. A gente? Se você quiser, ele disse meio sem jeito. Se você não se importar de ter um homem como eu cuidando de vocês. Eu o beijei. Ali mesmo, na varanda da casa, com meu filho no colo, com o rosto dele todo machucado, eu o beijei.
E foi o primeiro beijo da minha vida que foi dado por amor. Hoje, quando minhas amigas falam de canal, quando elas contam suas histórias, eu sempre digo a mesma coisa. Amor verdadeiro não é aquele dos filmes, que acontece de repente e resolve tudo. Amor verdadeiro é aquele que cresce devagar, que se constrói no cuidado, no respeito, na proteção. É o amor que limpa seu rosto com um pano molhado quando você está sofrendo. É o amor que não te toca quando você não quer ser tocada. É o amor que luta por você mesmo, sabendo que pode morrer. Eu já nem achava que contaria isso um dia. Mas quem sabe alguém se sinta menos sozinha ouvindo. Se você chegou até aqui comigo, se inscreveu no canal porque ainda tem muita história para contar. E todas elas falam da mesma coisa, que mesmo na escuridão mais profunda, sempre existe uma luz esperando por nós. Partimos daquela casa 3 dias depois do confronto. Ramon vendeu o gado, juntou o dinheiro que tinha guardado e compramos passagem num caminhão que ia para a cidade grande. Eu segurava o João Miguel apertadinho contra o peito, e Ramon segurava minha mão, como se quisesse me dar toda a força dele. A viagem durou 2 dias, e durante todo esse tempo eu ficava olhando para trás, com medo de ver o coronel nos seguindo. Mas ele não apareceu. Talvez tenha entendido que tinha perdido, ou talvez estivesse planejando alguma coisa pior. Não sei. Só sei que nunca mais o vi na vida. Na cidade grande, conseguimos alugar um quartinho pequeno nos fundos de uma pensão. Ramon arranjou trabalho numa oficina mecânica, e eu costurava para fora para ajudar com o dinheiro. Não era vida fácil, mas era a vida nossa. Nossa escolha, nossa liberdade. João Miguel crescia forte e esperto. Com 1 ano, já caminhava pela pensão toda, fazendo a alegria dos outros moradores. Ramon virou o pai dele de verdade, não no papel, mas no coração. Ensinava ele a falar, a andar, cantava para ele dormir, brigava quando ele fazia arte. Papai Ramon. Foi uma das primeiras palavras que João Miguel falou. E quando ouvi isso, vi os olhos de Ramon se encherem de lágrimas de felicidade. Casamos na igreja quando João Miguel completou 2 anos. Foi uma cerimônia simples, só nós 3 e 2 vizinhas como testemunhas. Eu usava um vestido branco que tinha costurado especialmente para a ocasião, e Ramon tinha penteado o cabelo com brilhantina, todo arrumadinho. Quando o padre perguntou se eu tomava Ramon como esposo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, eu olhei nos olhos dele e respondi sim, com toda a certeza do mundo. Porque se tinha alguém que já tinha me visto na tristeza e na doença e tinha ficado do meu lado mesmo assim, era ele. O padre Francisco, que Sebastiana tinha me indicado e que realmente nos ajudou muito, disse uma coisa que nunca esqueci. O amor verdadeiro não é aquele que nasce fácil, mas aquele que cresce forte. Vocês 2 já passaram por tempestades juntos, e mesmo assim escolheram ficar um do lado do outro. Esse é o tipo de amor que dura para sempre. E durou mesmo, minha filha. Duramos. Tivemos mais 2 filhos, a Maria Clara, que nasceu 3 anos depois, e o Pedro, que chegou 2 anos mais tarde. João Miguel sempre soube que Ramon não era seu pai biológico, mas isso nunca fez diferença nenhuma. Para ele, Ramon era simplesmente pai, o homem que estava presente, que educava, que amava. Quando João Miguel completou 18 anos, ele veio conversar comigo. Queria saber a história toda, queria entender de onde tinha vindo. Contei tudo para ele sem esconder nada. Falei do coronel, da violência, da fuga, do encontro com Ramon. Mãe, ele disse depois de ouvir tudo, eu quero que a senhora saiba uma coisa. Não importa como eu fui feito. O que importa é como eu fui criado. E eu fui criado com amor. Ramon morreu aos 62 anos, de problema no coração. Foi uma manhã de domingo. Estava sentado na varanda lendo o jornal, quando simplesmente adormeceu e não acordou mais. Morreu em paz, cercado de amor, depois de uma vida boa. No velório, uma porção de gente apareceu para se despedir. Clientes da oficina, vizinhos, amigos da igreja. Todo mundo falava a mesma coisa, que Ramon era homem bom, homem de palavra, homem que ajudava quem precisava. João Miguel fez o discurso no enterro. Falou do pai que o tinha ensinado a ser homem direito, que tinha mostrado que força de verdade não é aquela que machuca, mas aquela que protege. Meu pai, ele disse com a voz embargada, me ensinou que família não é só sangue.
É escolha. É quem fica do seu lado quando você mais precisa. Hoje, aos meus 72 anos, quando olho para trás, vejo que minha vida foi mesmo um milagre. Poderia ter terminado naquela fazenda aos 14 anos, como a vida de tantas outras meninas terminou. Poderia ter morrido no mato, na chuva, durante o parto. Poderia ter criado meu filho sozinha, sofrendo sem amor. Mas não. A vida me deu Ramon. Me deu a chance de conhecer o amor de verdade, o amor que cura, que constrói, que faz crescer. João Miguel hoje tem 58 anos, é casado, tem 3 filhos. Maria Clara tem 55, é professora, mora em outra cidade, mas vem me visitar todo mês. Pedro tem 53, é mecânico igual o pai, herdou as mãos boas de Ramon para consertar as coisas. Todos eles sabem a história toda. Contei para meus netos também, quando ficaram mais velhos. Não escondo nada, porque acho que as pessoas precisam saber que é possível sobreviver às coisas mais difíceis da vida. Que é possível encontrar amor depois da dor. Sabe o que mais me emociona hoje em dia? É ver meus netos brincando neste quintal, rindo alto, correndo sem medo. É saber que eles estão crescendo numa família onde homem não bate em mulher, onde criança é respeitada, onde amor é demonstrado todo dia. Quebrei um ciclo, minha filha. O ciclo da violência, do medo, da submissão. Meus filhos aprenderam que relacionamento é parceria, que casamento é companheirismo, que amor verdadeiro nunca machuca. Às vezes, quando estou aqui na varanda de tardinha, ouvindo o barulho das crianças brincando, eu converso com Ramon. Sei que pode parecer bobagem de velha, mas eu sinto ele aqui comigo. Sinto que ele ainda me protege, mesmo do outro lado. Olha só. Eu falo para ele baixinho. Olha como nossa família ficou bonita. Olha quanta gente boa a gente criou. E eu juro que às vezes sinto uma brisa diferente bater no meu rosto, como se fosse ele concordando comigo. A vida me ensinou muita coisa, menina. Me ensinou que mulher tem força que nem ela mesma imagina. Me ensinou que mãe é capaz de tudo para proteger filho. Me ensinou que existe diferença entre homem e homem. Que tem aqueles que usam a força para machucar e tem aqueles que usam a força para proteger. Me ensinou que amor verdadeiro não é paixão que vem de repente. É cuidado que se constrói todo dia. É respeito que não acaba nunca. É escolha que se faz de manhã, de tarde e de noite. Ramon nunca me disse "eu te amo" com essas palavras, mas me mostrou amor toda hora. Quando acordava cedo para fazer café antes de ir trabalhar. Quando chegava cansado e mesmo assim brincava com as crianças. Quando eu estava doente e ele ficava acordado a noite toda cuidando de mim. Quando meus netos me perguntam como reconhecer amor verdadeiro, eu sempre respondo a mesma coisa. Amor verdadeiro é aquele que te faz sentir em casa. É aquele que te dá sossego no coração. É aquele que não precisa gritar para ser ouvido, que não precisa forçar para ser sentido. E principalmente, amor verdadeiro nunca machuca, nunca diminui, nunca humilha. Se alguém disser que te ama e ao mesmo tempo te fizer sofrer, pode ter certeza de que não é amor. É possessão, é egoísmo, é tudo menos amor. Eu passei pelos momentos mais escuros que uma pessoa pode passar. Fui tratada como objeto, violentada, ameaçada. Fugi grávida, sem saber se ia sobreviver. Enfrentei homem armado para proteger quem eu amava. Mas também conheci a bondade, conheci o cuidado, conheci o amor que cura. Por isso que eu falo para vocês, não desistam. Mesmo quando tudo parecer perdido, mesmo quando não conseguirem ver luz nenhuma no fim do túnel, não desistam, porque às vezes, quando menos esperamos, aparece alguém que muda tudo. Às vezes, aparece alguém que nos ensina que ainda vale a pena acreditar no bem. Alguém que nos mostra que merecemos ser amadas de verdade. E quando vocês encontrarem esse amor, cuidem bem dele, cultivem ele todo dia, regem ele com carinho, protejam ele com respeito. Porque amor verdadeiro é planta rara, que demora para crescer, mas quando cresce, dá sombra para a vida toda. É isso que eu queria deixar para vocês hoje. Essa história de dor que virou história de amor. Essa lembrança que dói, mas que também ensina. Que vocês nunca aceitem ser maltratadas por ninguém. Que vocês tenham coragem de lutar pelo que é certo. E que vocês acreditem sempre, sempre,
que merecem ser felizes. Porque vocês merecem, sim. Todas nós merecemos. Um beijo no coração de cada uma, com todo o carinho desta velhinha que já viveu muito e aprendeu que a vida, mesmo com toda a dor que pode trazer, ainda é um presente, e que vale a pena ser vivida quando é vivida com amor.